Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Neste vídeo, vamos falar sobre o que o pecado realmente é e sobre uma definição mais profunda de pecado, não apenas desobediência. Eu sou Mark, do ApplyGodsWord.com, um canal onde aplicamos a Bíblia à sua vida. Se você é novo neste canal, pense em inscrever-se, fazemos novos vídeos quase todos os dias. Se não quer perder os novos conteúdos que publicamos sobre relacionamentos cristãos, vida de solteiro, entendimento da Bíblia e sobre como honrar a Deus em sua vida, clique em inscrever-se. A definição literal da palavra pecado significa errar o alvo. Trata-se de uma palavra usada na prática de arco e flecha para indicar que você não acertou o alvo. Você lança a flecha e não acerta o alvo. Isso é um pecado. Você não acertou o alvo que estava mirando. Portanto, a partir das Escrituras, para entender o que o pecado realmente é, temos de entender o que deveríamos estar mirando. Que alvo estamos deixando de acertar? Porque, de novo, Romanos 3 diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em poucas palavras, o nosso alvo deveria ser glorificar a Deus. Esse é o propósito maior da nossa vida. Como Isaías 43:7 explica, e em toda a Escritura, vemos que o propósito fundamental da nossa vida é glorificar a Deus. Mas para compreender o que significa não glorificar a Deus, precisamos compreender o que a palavra glória de fato significa. Tem um vídeo completo sobre esse tópico, deixarei o link na descrição abaixo, e nele explico o que é a glória de Deus. Mas, essencialmente, a glória de Deus é quando as qualidades invisíveis de Deus se tornam visíveis. Vamos inserir isso no contexto da lei, fazendo uma relação com a desobediência. Eis o que tudo isso significa. Muitas vezes, quando pensamos em pecado, pensamos na desobediência a Deus. Isso é absolutamente exato, é uma boa maneira de descrever o que o pecado é não obedecer a Deus. Mas por que as leis estão na Bíblia? Como Deus selecionou essas leis para que fossem as leis? Em outras palavras, e se Deus tivesse dito matar é bom? Então todos que não matassem estariam pecando, certo? Ou talvez Deus tenha lançado dados no céu e seja lá por que razão adultério é mal. Se os dados tivessem caído em outra posição, seria dito que adultério é bom. Então, por que a Bíblia nos diz isso? Porque esses são os mandamentos na Bíblia. Por que Deus escolheu esses mandamentos? Será que são regras arbitrárias que Deus inventou? E se Ele tivesse inventado outras e não as cumpríssemos, isso seria pecado? Bom, não. Se as leis da Bíblia são o que são, é porque Deus expressou o seu caráter por meio das leis da Escritura. Deus nunca poderia ter dito que adultério é bom, porque Deus é um Deus fiel. Quando Deus criou a lei "não adulterarás", expressou seu caráter de fidelidade. Da mesma maneira, isso se aplica a todos os mandamentos da Bíblia: não matarás. Deus nunca poderia ter dito que assassinato é bom, escolhendo ao acaso, porque o mandamento "não matarás" é um reflexo da justiça de Deus. Deus é justo, Ele não é profano, por isso Ele fez uma lei a respeito de não matar. Não roubes. Deus é um Deus honesto, é um Deus justo, por isso Ele nunca poderia ter feito uma lei que não expressasse essa característica. Portanto, todas as leis morais inseridas na Escritura refletem quem Deus é. Sendo assim, uma das maneiras de encarar a Bíblia consiste em vê-la quase como um roteiro que o cineasta ou o autor da peça escreveu para que os personagens a seguissem. Quando nós, atores, seguimos o roteiro e obedecemos a palavra de Deus, refletimos o que o diretor, Deus, queria que refletíssemos. Expressamos apropriadamente a imagem que deveríamos seguir.
Quando você faz o que a Bíblia diz, você é portador da imagem de Deus e reflete quem Ele é. Quando você é honesto, está refletindo a honestidade de Deus. Quando é amoroso, está refletindo o caráter amoroso de Deus. Quando vive em santidade, está refletindo a santidade de Deus. Quando saímos do roteiro e desobedecemos a palavra de Deus, deixamos de ser portadores da imagem de Deus. Saímos do roteiro e deixamos de desempenhar o papel que o diretor escreveu para nós. Por isso pecamos, erramos o alvo da imagem de Deus. Como eu disse no início, a glória de Deus é quando as qualidades invisíveis de Deus são manifestadas de forma visível. Quando Deus é visto e quando Deus é compreendido, a Bíblia diz que isso é a glória. Portanto, quando lançamos uma sombra na imagem de Deus, por não obedecer-lhe, não glorificamos a Deus e, portanto, pecamos. Erramos o alvo que consiste em glorificar a Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em essência, portanto, o que é o pecado? O pecado é esconder em vez de revelar a imagem de Deus. Em última instância, nisso consiste o pecado, em não glorificar a Deus. É quando você faz um retrato deformado de quem Deus é. Fomos feitos à imagem de Deus, como está escrito em Gênesis 1:27. Quando não somos portadores dessa imagem, pecamos. Uma das coisas surpreendentes que você entende e deduz quando se dá conta da profundidade do problema do pecado, que é mais do que simplesmente desobedecer a um mandamento, é quando, na verdade, você não reflete quem Deus é. Você compreende que nós, seres humanos, pecamos muito mais do que imaginávamos. Os termos teológicos aqui são pecados de comissão e pecados de omissão. O pecado de comissão consiste em fazer algo que viola a Bíblia, que viola um mandamento escrito na Bíblia. O pecado de omissão consiste em não fazer algo que Deus gostaria que você fizesse, em omitir uma boa ação e, portanto, não glorificar a Deus pelo fato de não fazer alguma coisa. Quando você leva em consideração que toda vez que você não reflete a imagem de Deus de modo adequado, você peca, então começa a entender quão pecador você é. E não digo isso para nos envergonhar, mas para mostrar o valor e a necessidade do Evangelho de Jesus Cristo. Você não é capaz de realmente apreciar a graça de Deus antes de primeiro enxergar quão dramático é o problema do pecado. Quando temos uma compreensão mais profunda do que o pecado é, não ser portador da imagem de Deus, vemos que pecamos todo o tempo e somos absolutamente, desesperadamente dependentes da graça de Deus para a nossa salvação e nossa santificação. 1 João 1, 8 a 10 diz isto: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e Sua palavra não está em nós. Se quiser continuar a aprender todos os fundamentos do cristianismo e sobre aquelas palavras e expressões centrais que você ouve o tempo todo, mas talvez não compreenda inteiramente, talvez você aprecie meu livro Basic Transformation. Este livro é sobre os fundamentos da transformação cristã. Eu falo sobre 8 verdades cristãs centrais, e então olhamos para essas verdades pela lente da transformação e estudamos nas Escrituras como essas verdades se aplicam à ação transformadora de Deus em nossa vida. Se quer continuar a crescer em Cristo, ou se tem alguma questão com um pecado específico que está fazendo você tropeçar e sempre volta à tona, este livro, Transformação Básica, Basic Transformation, pode ser muito benéfico para você. Vou deixar alguns links na descrição deste vídeo, caso você queira saber mais sobre este livro. Sou Mark do ApplyGodsWord.com. Espero que tenha gostado deste vídeo. Se gostou, por favor, deixe seu gostei. Não esqueça de inscrever-se. Quem sabe, escreva um comentário para nós. Compartilhe conosco suas impressões. Muito obrigado e Deus o abençoe.